Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. Então a gente tem trabalhado ao longo desses domingos sobre as regras para o combate, as regras para aqueles que querem se tornar soldados do exército de Cristo. A primeira palavra falou sobre o problema da independência, que a independência levou o homem para longe de Deus. Portanto, cristãos não são independentes, eles são dependentes de Deus. Domingo passado nós vimos a questão da vigilância, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, os seus caminhos também são maiores que os nossos. Mas para que algumas coisas possam acontecer, o espírito vigilante precisa estar em evidência na nossa vida, porque nós estamos numa batalha. Neste exato momento, agora, há uma batalha acontecendo. Você está sentado, está quente, a tua cabeça está, meu Deus, está calor, é incômodo. Tudo isso é uma guerra que está acontecendo. Até para que você não receba o que vai ser compartilhado aqui. Aí dá vontade de pensar, amanhã, segunda-feira, eu tenho coisa para fazer. Tu está aí sentado. Você está olhando para mim, mas a tua cabeça está viajando. É uma batalha. Então nós precisamos lutar essa batalha constantemente, para que possamos ter a vitória que o Senhor preparou para nós. Hoje vamos avançar para mais uma palavra, dentro daquilo que é requisito para quem deseja ser um soldado de Cristo, um discípulo do Senhor. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? O texto diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo ora para que os cristãos da igreja de Tessalônica fossem santificados em tudo por Deus. A Bíblia, King James, diz santificados integralmente. A Bíblia, NVI, diz santificados por completo. Então, o que é integral, o que é completo, é o que está cheio. Você está olhando para uma garrafa d'água. Essa garrafa está completa ou incompleta? Incompleta. Se essa garrafa fosse completa, não haveria mais espaço nela, porque ela foi preenchida plenamente. A oração de Paulo é para que a igreja fosse plena. E essa oração continua sendo uma oração que mantém o seu efeito, mantém o seu desígnio, de que os cristãos, você e eu, sejamos integralmente santos, santos por completo, santificados em tudo. A seguir, Paulo nos mostra 3 áreas que compõem a personalidade humana: espírito, alma e corpo. Então, a oração de Paulo é para que essa santificação plena abrangesse o homem por inteiro.
Não é a santificação do corpo apenas. Não é a santificação da alma apenas. Não é a santificação do espírito apenas. Paulo está orando para uma santificação total. Muitos cristãos não compreendem as diferenças que existem entre esses três elementos da personalidade humana. Mas a Bíblia nos oferece um meio que revela a sua natureza e nos mostra como cada um desses elementos deve funcionar. Quando nos voltamos para a criação, Gênesis 1, 26, nós percebemos que Deus disse o seguinte quando Ele foi formar o homem: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, versão Bíblia King James. Imagem e semelhança. Quando falamos de imagem, falamos daquilo que tem a ver com a aparência, daquilo que é externo ao homem. Veja que Deus deu uma imagem exclusiva para o homem. Você não se parece com uma girafa. Já percebeu isso? Você não parece com um coelho. Você não parece com um jacaré. Deus deu ao ser humano uma imagem exclusiva. Isso é tão interessante que quando o Filho de Deus veio à Terra em forma humana, Ele não teve a forma de nenhuma outra coisa que não fosse o homem. Jesus não veio se parecendo com um bicho. Ele veio na figura humana. É a imagem de Deus em nós. Infelizmente, por conta de algumas ideias e de algumas coisas, a imagem de Deus tem sido corrompida, deturpada, degradada no ser humano. Mas isso não é coisa de Deus, é coisa do homem, que por meio de uma mentalidade caída, começa a deformar aquilo que Deus formou. Mas também diz o texto, nossa imagem, de acordo com a nossa, e também de acordo com a nossa semelhança. Bom, a imagem é aquilo que é externo, o que é visível. Mas a semelhança se refere àquilo que está dentro da gente. Isso é interessante. O nosso Deus é um Deus trino. No Antigo Testamento, Deus se movia como um Deus triuno. No Novo Testamento, Ele se revela como Deus trino. O que é isso? É um Deus único que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Não vou explicar os conceitos agora, porque nós não temos tempo para isso. Mas como o homem, ele é imagem e semelhança de Deus, então aquilo que Deus é, o homem é semelhante internamente e projeta a imagem externamente, então Deus é trino, o homem também é trino. Como assim? O homem é espírito, o homem é alma, o homem é corpo. Mais uma vez, revelando que somos semelhantes a Deus. Olhando a história da criação, nos é revelado como Deus formou a natureza trina do homem. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus juntou o pó da terra com fôlego de vida. E ali então constituiu o ser humano, espírito, alma e corpo. A alma é igual ao nosso ego. Com frequência ouvimos que a alma humana possui 3 elementos: vontade, intelecto e emoções. É o nosso ego, o teu e o meu, que tem a responsabilidade de tomar decisões pessoais.
E geralmente se expressa a si mesmo em 3 fases. Número 1, eu quero. Número 2, eu penso. Número 3, eu sinto. A menos que sejam tocadas pela graça de Deus, estas 3 áreas, essas 3 motivações do nosso intelecto, vão controlar toda a nossa conduta e vão controlar para uma vida distante de Deus, a não ser que sejam tocadas pela graça de Deus. Mas nós vimos que o homem fez uma escolha quando ele tinha a possibilidade de viver eternamente em comunhão com Deus. Ele escolheu desobedecer a Deus. E o pecado então vem, e como consequência, o homem decai da graça. É importante você perceber, irmão e irmã, que Deus, ao criar o homem, Ele o fez para que o homem pudesse ter comunhão com Ele. Deus deseja comunhão com o ser humano. Porém, o pecado trouxe problemas para os 3 elementos da personalidade humana. O pecado afetou o espírito, o pecado afetou a alma, o pecado afetou o corpo. Então, olhando para o espírito, percebemos que o espírito do homem foi separado da comunhão com Deus, portanto morreu. E se cumpriu a palavra do Senhor em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ah, pastor, o homem comeu, a mulher comeu também, e eles não morreram. Não morreram naquele momento fisicamente, mas aquilo que fazia com que houvesse uma ligação entre eles e Deus morreu. O espírito do homem. O corpo do homem também foi afetado pelo pecado, porque agora Adão tornou-se sujeito à corrupção, à enfermidade e à morte. Mediante o exercício da sua vontade em desobediência direta a Deus, o homem se converteu em um rebelde, no profundo da sua alma, ou seja, no seu ego, o homem se tornou inimigo de Deus. Ele entrou em rebelião direta contra Deus, tornou-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa morte, inicialmente, é a morte do espírito. Não há mais contato com Deus. Não há mais ligação do espírito do homem com o espírito de Deus. Ele continua: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo então descreve o resultado da rebelião, e esse resultado tem afetado o ser humano em sua totalidade. Mas também diz a Bíblia que Deus, em sua graça bendita, deseja restaurar a comunhão, deseja restaurar o relacionamento perdido com o homem. Veja comigo Tiago, capítulo 4, versículo 5.
Tiago diz assim para você e para mim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então, o desejo de Deus é restabelecer a comunhão com o homem, não porque Deus precisa. Nós já vimos aqui algumas pregações passadas que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles convivem harmonicamente, uma relação de amor mútuo, em que cada elemento da Trindade trabalha para dar amor, comunhão e provisão para a outra pessoa. Há uma harmonia plena e perfeita entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aprove a Deus criar o ser humano. E Deus, ao criar o ser humano, não criou para que ele se perdesse. Deus não criou para que ele sofresse a condenação eterna. Mas infelizmente o homem fez uma escolha. Mas o desejo de Deus é restaurar a comunhão com o ser humano. Além disso, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos observar que Deus abriu um caminho para restaurar a comunhão que se perdeu. Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Deus, na sua graça, está providenciando um meio para trazer o homem de volta à sua presença. O Espírito de Deus opera em nós. O Espírito de Deus opera nos corações humanos para convencê-los, para levá-los ao entendimento de que é necessário voltar para Deus. Ao nos voltarmos para Deus, o nosso espírito volta à vida. Porque agora, no nosso espírito, nós podemos perceber o Espírito de Deus. E Paulo diz aos Romanos que há uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica, testemunha, fala ao nosso espírito que uma vez arrependidos dos nossos pecados, convertidos a Cristo, somos também filhos de Deus. O contato que havia sido rompido é restabelecido. Agora que você voltou para o Senhor, você pode ouvir o Espírito Santo falar ao teu espírito. Mas não apenas isso. A nossa alma, através do arrependimento e da fé, se liberta da rebelião e se reconcilia com Deus. O pecado afeta o homem em sua completude, espírito, alma e corpo, mas voltar-se para Deus, o arrependimento também afeta o homem em sua completude. O seu espírito, uma vez morto, é restaurado. A sua alma em rebelião, por meio do arrependimento e da fé, ela é liberta e se reconcilia com Deus. Veja Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Quando reconhecemos que temos estado em rebelião contra Deus, compreendemos que não pode haver salvação genuína sem arrependimento. Não há salvação genuína sem arrependimento. E o que é, afinal de contas, arrependimento? É deixar a nossa rebelião contra Deus. É deixarmos de ser independentes e entendermos a nossa dependência de Deus. Arrependimento é deixar a nossa rebelião e submeter-nos ao governo justo de Deus. É dizer: Deus, governa a minha vida. É dizer: Deus, assuma o controle. É dizer: Senhor, eu me rendo. É dizer: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. É declarar: até agora eu fiz o que quis e os resultados foram terríveis. A partir desse momento, uma vez que eu entendo que eu preciso me arrepender, eu coloco tudo em tuas mãos, eu entrego tudo em tuas mãos, eu me volto plenamente para o Senhor. Não há salvação sem genuíno arrependimento. Não há. A religião há. A religiosidade há. Há frequentar igreja também. Mas salvação não. Para salvação tem que haver genuíno arrependimento. E uma vez que o genuíno arrependimento acontece, acontece também a reconciliação. Paulo escreve Romanos 6, verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Então a reconciliação beneficia o nosso espírito. Estava morto e volta a viver. Ele vos deu vida juntamente com Cristo, diz Paulo aos Efésios. Segundo, a nossa alma agora, ela é restaurada. Ela se volta da rebelião para Deus. E agora também os nossos corpos são afetados. Porque a Bíblia diz que ao final, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que os nossos corpos serão corpos transformados em corpos imortais, assim como o corpo do Senhor é. Um corpo glorificado, um corpo que não sofre mais a ação degenerativa do pecado, um corpo que não sofre mais o problema da enfermidade, o problema da velhice, o problema da corrupção. O homem é restaurado plenamente. Essa reconciliação visa um objetivo. Fora os demais que nós podemos encontrar na palavra. Mas um dos requisitos ou dos objetivos que Deus tem para nós na reconciliação é que sejamos discípulos de Jesus. Qual foi a palavra que Jesus deu aos apóstolos quando os enviou? Ele disse: fazei discípulos de todas as nações. E a Bíblia diz que os apóstolos foram e fizeram discípulos. Perceba, eles não fizeram membros de igreja, fizeram discípulos. Muitos de nós queremos que as pessoas virem membros da igreja, da comunidade de fé, da denominação A, B, C. É importante fazermos parte de uma comunidade de fé, mas a Bíblia diz que Jesus enviou os seus apóstolos, daí o nome apóstolo, enviado,
Aquele que é enviado com uma missão, ele os envia para fazer discípulos de todas as nações. Discípulos. A formação do caráter do soldado de Cristo é o discipulado. É o discipulado que forja, que forma o nosso caráter. E isso requer uma resposta radical em cada área da nossa personalidade, em cada área da nossa existência, ou seja, espírito, alma e corpo. O corpo é requerido de nós, diz a palavra, que ofereçamos nossos corpos a Deus. Ah, pastor, Deus só quer o coração. Não, Ele quer você por inteiro. Espírito, alma e corpo. Porque aí o Juquinha diz assim, não, mas o meu coração é do Senhor, mas o corpo está na mão do capiroto. Espírito, corpo. É requerido de nós que ofereçamos nossos corpos a Deus no altar do sacrifício, de forma tão completa, como os israelitas faziam no tempo da antiga aliança. É uma entrega, irmãos. A única diferença entre o sacrifício da antiga aliança para o sacrifício atual é que na antiga aliança o sacrifício era morto. Na nova aliança o sacrifício é vivo. Está na Bíblia aqui. Nós lemos. Nem ofereçais cada um dos seus membros ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Quem ressuscitou está vivo. O sacrifício que é apresentado a Deus é um sacrifício vivo, é uma entrega consciente. O teu corpo não é mais para o pecado, irmão. Eu falei aqui pela manhã que nas nossas igrejas hoje tem gente viciada no jogo do tigrinho. É você? Não se manifeste, tá? Para você não ficar exposto aí. Nas nossas igrejas tem jovens fazendo sexo à torto e à direito, sem ser casado. Porque Deus vai entender. Fornicação, adultério, mentira, fofoca. Deus entende. Mas não está escrito isso aqui na palavra. Está dizendo de um sacrifício. Sacrifício é coisa fácil de fazer, irmão? Não. Mas tem gente que faz. Eu morei no Pará há alguns anos. Todo ano tem uma festa lá, chamada Círio de Nazaré. O povo quer segurar numa corda, que está preso ao andor da imagem lá da Senhora de Nazaré. Irmãos, aqui é quente, não é verdade? Mas na Amazônia, irmãos, é uma maravilha. É quente e úmido. Você transpira, é um negócio surreal. E milhares de pessoas estão agarradas naquela corda. Homem com homem, agarrado com homem, com mulher, porque não tem, a questão é agarrar na corda. Mas é tanta gente que não tem espaço de um para o outro. Então é gente agarrada em gente ali. A uns colocam um tijolo na cabeça, outros colocam... E o povo faz a procissão e não larga a corda.
Não precisa ir para muito longe. Igreja da Penha, no Rio de Janeiro. Nunca fui lá. Sei que é no alto, dá para ver ali da rodovia, você consegue ver. Tem gente que sobe a escadaria de joelhos para poder pagar a promessa. E alguém diz, não faça isso, você é louco. Não, preciso agradecer a graça que recebi. E a pessoa se entrega por uma imagem de escultura. O Deus vivo e verdadeiro enviou a Jesus Cristo para assumir a morte na cruz em teu e no meu lugar, para nos dar a vida. E nós não queremos fazer sacrifícios. Ao contrário, eu quero, eu penso, eu sinto, eu desejo. A alma em rebelião se manifesta, porque colocamos os nossos valores e vontades acima da vontade de Deus. Por isso vemos o que acontece hoje. Não há muita diferença entre o crente jovem, o crente velho, o crente maduro, o homem e mulher na igreja e o homem e mulher na rua. A diferença é que agora está aqui sentado no banco, o outro está no bar bebendo, o outro está na balada, o outro está no baile, o outro está no carnaval. Mas outras coisas faz igualzinho. O crente está fazendo a mesma coisa que o não crente faz. Então há um requisito de Deus para nós. O nosso corpo deve ser entregue a Deus. Porque os nossos corpos não nos pertencem, ele pertence a Deus. Nossos corpos são casa, são habitação, são templo de Deus. E talvez você não tenha noção, mas você vai prestar contas a Deus daquilo que você tem feito com o teu corpo, até mesmo da forma como você tem tratado o teu corpo. Segundo, requisito para a alma, Mateus 16, 24 e 25. Estou falando de forma bem pausada para que você entenda o que nós queremos passar aqui. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Eu não quero, Jesus. Mas, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então Jesus não está impondo nada a ninguém. A partir do momento que eu disse, eu quero Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser teu discípulo, eu quero. Também estou fazendo uma outra decisão, a decisão de morrer. Jesus não está obrigando ninguém a segui-lo. É uma decisão para aqueles que querem ser seus discípulos. E a gente pergunta, quem quer ser discípulo de Jesus? E morrer você quer? Deixar o pecado você quer? Largar a safadeza você quer? Pastor, aí é...
Ninguém de ferro, né? Negar a si mesmo quer dizer que dizemos não às 3 reivindicações da nossa alma. Eu quero, eu penso, eu sinto. Negar a si mesmo é dizer, eu até quero, mas... Negar a si mesmo é dizer, eu até penso, mas... Negar a si mesmo é dizer, eu até sinto, mas... Essas reivindicações, elas perdem o controle e não têm mais a capacidade de determinar o que nós vamos fazer. Quando cumprimos os requisitos de Deus para o nosso corpo e nossa alma, nosso espírito se liberta para entrar em uma profunda comunhão com Deus. Porque agora não há mais sujeição ao nosso querer, não é mais guiado pelos pensamentos. Paulo fala isso, éramos guiados pelos nossos pensamentos, éramos guiados pelos nossos desejos, éramos guiados pelo espírito da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós vivemos outrora, mas agora não mais. Agora nós abdicamos da nossa rebelião, agora nós nos entregamos a Deus, agora nós dissemos para Ele, Senhor, olha, é difícil, mas a nossa vida está aqui, é um sacrifício vivo, é uma entrega diária, é uma entrega contínua, é uma luta ferrenha de você contra você mesmo. É essa a realidade daquele que quer ser um discípulo de Jesus. É o requisito para aquele que quer fazer parte do exército de Cristo. Por isso Paulo está orando. E eu creio que ele deveria orar mesmo. E eu creio que também deve ser a nossa oração. Porque é um desafio. Por isso Paulo diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma alma em rebelião, um corpo entregue ao pecado, um espírito morto, não podem viver a vida eterna. Precisa ser restaurado, restituído, reconciliado, justificado, transformado para a glória de Deus. E é isso que Deus quer para nós, irmãos, um espírito vivo, uma alma restaurada, um corpo abençoado. É isso que Deus deseja, é por isso que Ele nos entrega a sua palavra, para que a gente possa vivê-la, mesmo em meio às questões que encontramos na vida. Ninguém aqui, amados, é o sinete da perfeição, mas mesmo assim, hoje na aula da CD foi falado, Deus não quer que você seja mais ou menos, Ele diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Misericórdia, como assim? Você sabe que você não é perfeito. Eu também sei que não sou. É um segredo. Não conta para ninguém, mas você sabe que na igreja tem fofoca. Você sabe que na igreja tem irmão que não gosta do outro. Você sabe disso? Você sabe que na igreja tem gente que fala mal um do outro? E até se beija. Ô irmão, Pai do Senhor Jesus. Sabia disso? Tem. Na igreja. Na tua não tem não, aqui tem. Tem. Sério. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui.
o mesmo Deus da paz vos santifique plenamente. A partir do momento que você recebeu a Jesus como teu Salvador, essas reivindicações da sua personalidade, da sua alma, eu quero, eu penso, eu sinto, elas vão tentar se manifestar. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele começou a operar em nós. Ele está tratando, Ele está ajustando, Ele está fazendo a obra em nosso coração. Ele está trabalhando em nós todo dia. E quando nós temos a consciência de que precisamos viver em arrependimento, ainda que nós tenhamos falhas e pecados, a gente se volta para o Senhor e busca, e clama, e pede, e roga ao Senhor: Deus, opera em minha vida. Deus muda a minha vida, Deus muda a minha história, Deus muda a minha sorte, opera em mim, Senhor. E quando você abre o seu coração, o Espírito Santo vai agindo, vai operando, vai trabalhando, amados. E a oração que Paulo fez pela igreja de Tessalônica, e que se estende à igreja que está em Nova Iguaçu, no Brasil e no mundo, o Espírito de Deus está operando para santificar a igreja, porque Cristo não vai buscar uma igreja pecaminosa, o Senhor Jesus não vai buscar uma igreja maltrapilha, feia, uma igreja violada. Ele vai buscar uma igreja santa, sem mácula e ruga, uma igreja santificada, e é Ele mesmo quem está zelando pela igreja, é Ele mesmo quem está cuidando da igreja, é Ele mesmo que por meio do seu Espírito Santo está tratando da igreja todos os dias, até que ela possa estar em condições de se encontrar com o noivo. Deus quer que o teu espírito, irmão, que a tua alma, irmã, que o teu corpo sejam plenamente santificados, integralmente santificados, totalmente santificados. É por isso que nesta noite você está exposto a esta palavra, e não é apenas você, eu também. Porque por meio do lavar regenerador da palavra, diz o apóstolo Paulo, Jesus vai lavando, vai cuidando, vai tratando da sua igreja. Quando a palavra de Deus é ministrada sobre nós, há um lavar de Deus. Hoje Deus está lavando você por meio da palavra, está arrancando mácula, está arrancando pecado, está arrancando ruga, está arrancando aquilo que não é dele, está transformando você mais e mais. E se você quer ser discípulo de Cristo, a decisão já foi tomada: toma a cruz e siga. E Paulo diz: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Hoje compartilhei com os irmãos a história dos cristãos que foram decapitados pelos terroristas de um grupo extremista. Mártires modernos. Eles poderiam não ter morrido. Era apenas dizer: eu agora renuncio a Cristo e adoto o islamismo como a minha religião. Mas eles foram até o fim. E sabe o que a Bíblia diz para você e para mim? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que a palavra é uma palavra desafiadora. Pela manhã eu falei aqui que nós desenvolvemos uma censura interna. Você que costuma ver vídeos no Instagram, no YouTube, você já pode perceber que algumas palavras são censuradas. A pessoa fala alguma... aí, né? Porque algumas palavras, embora as empresas estão passando por uma reformulação aí, mas algumas palavras não estão sendo mais usadas.
e nós criamos uma censura interna. Algumas palavras nós não queremos ouvir. Nós ouvimos aquilo que convém para a gente, aquilo que não convém, a gente censura. Mas cuidado, irmão, porque a gente pode estar censurando algo que é de Deus para a nossa vida. Eu não quero ouvir isso porque isso me incomoda. Eu não quero ouvir isso porque isso me afeta, não me deixa feliz. Eu não quero ouvir isso porque eu não quero mudar a minha vida. Então, meu irmão, não dá para caminhar com Cristo. Porque o discípulo de Jesus toma a cruz. O discípulo de Jesus não quer salvar a vida, ele quer perder a vida. E aí está o paradoxo da fé. É perdendo que ganha. É morrendo que se vive. É entregando que se recebe. Há um chamado de Deus para a igreja. Sejam discípulos. Nós não poderemos fazer discípulos se nós não somos discípulos. Precisamos morrer todos os dias. Todos os dias. Precisamos morrer todos os dias. Ser um discípulo de Jesus é entender que precisa morrer. Jesus é o nosso modelo e Ele morreu. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia para garantir, ainda que morra, viverá. Morrer para este mundo é viver para Deus. Morrer para este mundo é ressuscitar para a eternidade. Deus quer isso para você. Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. Feche seus olhos um pouquinho agora. Reflita nesta palavra. E nós já vamos orar no nome de Jesus.